foram recebidos por radiosa entidade de aspecto hindu, que se apresentou como Nehru. Após trocar longo abraço com os recém-chegados, encaminhou-os à ampla sala com paredes brancas e largas janelas por onde entrava fresca brisa. No centro do recinto ficava a mesa em semicírculo que foi ocupada pela caravana. Nehru acionou uma espécie de controle remoto e em frente a eles se acendeu grande tela onde as imagens das cavernas apareceram. No interior de uma delas visualizaram Eugênio, com sua aparência monstruosa e ainda abraçada às pernas, em deplorável estado de alienação. Lúcia entrou em pânico e parecia a um segundo de perder os sentidos. Patrick caiu em pranto convulso, com a cabeça apoiada sobre a mesa. Amigo Nehru, pode providenciar ajuda para Lucy. Alguém que lhe renove as energias e a acomode em lugar calmo, onde ela deverá manter-se em oração até que voltemos. Claro. Eu não vou com vocês? Não lhe prometi isso, Lucy. Disse que deveria permanecer orando e não sair de perto dos servidores de Maria de Nazaré. Nunca afirmei que seria no abismo. Sinto muito, Khaldun, acho que não aguentaria. Eu já sabia, minha querida. No entanto, poderá ajudar daqui, sua oração e suas vibrações amorosas nos serão muito úteis. Quanto a você, cavaleiro, espero um pouco mais de força, terá de ir conosco. Eu vou conseguir, e faço questão de ir resgatá-la pessoalmente. Sei que sua aparência é efeito de seu gesto impensado. Saiba que ela aceitou ajuda para chegar até aqui, um século atrás, por amor a você. Gabriel prometeu-lhe que desse modo poderia reencontrá-lo. É, portanto, imprescindível que vá buscá-la. Eu irei. Se quando estávamos na Terra fazia tudo para ampará-la, não pode ser diferente agora. Quero ir até lá e proteger minha esposa. E cavaleiro seria se não o fizesse. É assim que se fala. Vamos, e que Jesus nos acompanhe. É chegada a hora, Patrick, sua bela espera há mais de 100 anos, não se justifica adiar esse encontro. Ficando Lúcia aos cuidados de uma trabalhadora, eles deixaram a paz relativa do local. Ao transpor o pesado portão, a sensação era de trocarem uma área oxigenada por um ambiente fechado e pleno de fumaça e gases tóxicos. Movidos por amor à causa de Jesus, seguiram pelas trevas exteriores. Com o coração quase saltando do peito, Patrick parou às portas da caverna onde estava a amada de sua alma, dele apartada por tanto tempo. A ansiedade ameaçava dominar o cavaleiro, que a custo se segurava para não correr até ela. Acalme-se, cavaleiro. Você disse que eu deveria seguir meu coração. Ele diz que devo entrar lá e tomá-la nos braços. Estou enlouquecendo de saudade. Antes de voltar aos seus braços, porém, ela deve voltar aos de Jesus. Nehru entrará primeiro, ele sabe o que fazer. Falta só mais um pouco, para quem já esperou tanto. Nehru entrara na caverna acompanhado de Zaqueu, enquanto os outros aguardavam do lado de fora. Khaldun estava em oração, de olhos fechados, e o cavaleiro se mostrava tão agitado que perturbava o amigo. Depois de algum tempo em silêncio, Khaldun pôde captar o pensamento dos dois no interior da caverna, abriu os olhos e exclamou: Patrick. Ele atendeu com aflição. Quero que pense com muita força em suas vestes de cavaleiro cruzado. Patrick obedeceu e instantaneamente percebeu-se vestido como no verão de 1100, quando regressara para casa, depois da guerra. Khaldun, com um sorriso nos lábios, entregou-lhe um alaúde e disse: Vá, filho, e cante para sua bela. Desperte-a com sua canção. Ao ingressar na fétida gruta Patrick chorou. Não sabia se pela emoção que o acontecimento lhe causava, pela sensação de tempo perdido ou pela situação em que se achava amada. As lágrimas, entretanto, não puderam sufocar-lhe a voz e ele, de rosto molhado e tomado de amor imensurável, cantou. A música, expressão divina, encheu o ambiente hostil de luzes, como se chovessem bênçãos e esperança naquele lugar triste onde reinavam o desespero e a dor. As primeiras notas da canção que, em dia tão distante, Eugênio ouvira sob o carvalho a fizeram mexer levemente a cabeça e, ao som da voz do cavaleiro,
Ela abriu os olhos. A canção penetrou-lhe os sentidos, como um bálsamo para as feridas de seu corpo fluídico quebrado e rígido de frio. Era como se a escutasse não só com os ouvidos, e sim com todo o ser. O pranto incontrolável a fez cair de joelhos, como se ouvisse a resposta de Jesus a seus lamentos e sua dor. Agora, frente ao ser mais amado de seu espírito, quase podia ouvir o Mestre dizer que nunca o havia tirado dela, que fora apenas uma separação imposta na verdade por ela mesma, e depois de um século de sofrimento atroz lhe devolvia o ser amado e a convidava à reconciliação, com ele próprio e com o Criador. Ainda de joelhos, colocou as palmas das mãos entrelaçadas de encontro ao peito estraçalhado e mirou alto. Jesus, perdoe-me. Deixe-me voltar ao seu convívio. Tente, por Deus, esquecer as ofensas que lhe enderecei. Você é o maior de todos os amores que podemos receber. Em meio a tanto sofrimento me envia a alma de minha alma, aquele de quem a saudade me torturou por anos a fio. Por isso, antes de cair nos braços de meu cavaleiro, quero me jogar aos seus. Abrace-me, Jesus. Faço-lhe hoje uma promessa. Nunca mais me apartarei de você, nem que tudo pareça perdido, nem mesmo que sofra a ausência de Patrick. Serei sua amiga inseparável por todos os séculos da eternidade e falarei de você com extremado amor, a todos que cruzarem meu caminho. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Por uma fração de segundo o local, até então escuro, viu-se iluminado como se o sol estivesse dentro dele. Ainda que apenas um átimo, foi o bastante para Eugênia se sentir reconciliada com o Mestre. Arrastando as pernas, começou a caminhar ao encontro de Patrick, que a passos largos fez a maior parte do percurso. Tomando Eugênia nos braços, mirava seu rosto. Minha bela. Meu cavaleiro. Foram incapazes de articular quaisquer outras palavras, e elas não precisavam ser ditas. Com as mãos apodrecidas ela tocou os olhos do cavaleiro, que num gesto de amor puro e sincero as tomou e levou aos lábios. Devagar, sem afastar o olhar do rosto dela, desafivelou a capa escarlate com a marca da cruz pateia e envolveu seu corpo enregelado. Abraçada por ele, Eugênia enlaçou-lhe o pescoço com os braços azulados e ressequidos e, de cabeça recostada em seu ombro, adormeceu. Zaqueu, Caldum Mineiro, com lágrimas copiosas banhando-lhes a face, fizeram uma prece de agradecimento a Jesus e voltaram para o posto onde Eugênia deveria receber os primeiros socorros, antes de seguir para a casa do caminho de Dorileia, quando ficaria aos cuidados de Caldum e Patrick. Apenas pelo contato da atmosfera límpida e leve do posto de socorro, ela já revelava mais serenidade. Foi transportada para leito macio, forrado de lençóis brancos, e uma das servidoras cuidou com zelo minucioso da limpeza do corpo e dos cabelos em completo desalinho. Já as escoriações derivadas da queda teriam de ser submetidas a longo tratamento. Lúcia não conseguiu ver a amiga de imediato. Sempre que chegava à porta do aposento sentia-se mal e era aconselhada a não entrar. Submetida a passes magnéticos, cromoterapia e musicoterapia, Eugênia sentia-se melhor, já não tinha tantas dores e o estado depressivo desaparecera totalmente, graças à companhia diuturna de Patrick. Orava sempre, sua emoção era intensa ao conversar com Jesus, e assistia ao pôr do sol ao lado do cavaleiro. No entanto, dormia a maior parte do tempo e os ferimentos, embora não doessem com tanta intensidade, não davam sinais de cicatrização. Por alguns meses continuaram naquele posto de socorro, até a manhã em que Caldum solicitou audiência com Neru. Em sala confortável, o servidor reuniu-se com os amigos do pronto-socorro dos Cavaleiros do Cristo. Caldum, sei que precisa voltar a Dorileia, convém, portanto, adiantar-lhe que não será possível levar Eugênia. Como assim? Patrick interveio assustado. Apesar da melhora que apresenta, devem ter notado que suas feridas não cicatrizaram conforme esperado, após esse período de tratamento. Passa 3/4 do tempo dormindo e ainda sente dores. Não podemos deixá-la entrar em contato com a atmosfera exterior, seria perder tudo o que fizemos.
Uma viagem até Dorileia será penosa para ela, dado que ainda precisa viajar da maneira convencional. Enfim, ela não poderá sair daqui por enquanto. Eu já imaginava, disse Khaldun. Tenho certeza de que ela estará em boas mãos, Neru, e devemos voltar a Dorileia. Sei que tem obrigações a cumprir. Partam tranquilos. Cuidaremos dela com muito amor. Em nenhum instante duvido disso, disse Patrick. Acredito que ela estará muito bem. Creio também que só há um recurso para esse reequilíbrio: a reencarnação. E isso me assusta, pois sei que terá de envergar corpo doente e disforme. Eu não gostaria de deixá-la agora. Se me for permitido, quero ficar aqui ao seu lado e colaborar no que for possível. Acho que minha presença só poderá ajudá-la. Concordo com você, cavaleiro. Se Khaldun abrir mão do seu auxiliar, por mim estará tudo certo. Eu acho louvável sua ideia, filho. Não devemos tirá-la de perto de Eugênie. Sua presença é parte da cura. Voltaremos eu e Lucy. Você deve ficar. Eu ainda nem a vi. Faça isso agora, filha. Arthur precisa de sua colaboração. Antes de entrar nos aposentos da amiga, Lucy orou com fervor, respirou fundo e abriu a porta. Eugênie dormia envolvida em luzes azuis e uma canção suave enchia a atmosfera do quarto. Seu corpo estava coberto com fino lençol, o que privou Lucy de se inteirar da situação. Ela agradeceu por isso. Sentindo enorme mal-estar, aproximou-se e beijou sua mão. Com sinceridade desejou melhoras e ia saindo quando ouviu: Lucy. É você, Lucy. Ela se virou na direção do leito. Sim, sou eu, amiga. Venho me despedir, preciso retornar ao meu posto. Obrigada por ter vindo, senti muita saudade. Eu também. Fique boa logo, para trabalharmos juntas. Ela sorriu sem graça. Vai voltar para me visitar. Sempre. Patrick também vai embora. Isso a desesperaria. Deixar-me ia desolada, porém prometi a Jesus que nem a ausência dele me faria perder a fé. Lucy riu docemente. Não. Ele continuará com você, minha querida, fique em paz. Segurou as mãos de Eugênie e chorou. Vou esperar por você, estaremos juntas em breve. Eugênie adormeceu novamente, e o lençol que a cobria retorceu-se. No afã de ajeitá-lo, Lúcia sem querer pôde divisar sua caixa torácica. Saiu depressa para o longo corredor, aos prantos e com vômitos. Khaldun abraçou-a e aos poucos ela sentiu a indisposição sumir. Podemos ir? Lúcia anuiu com a cabeça e partiram. Durante os próximos dias Neru usou todos os recursos de que dispunha para ajudar Eugênie. Patrick não saía de perto da amada nem enquanto ela dormia e sempre a despertava para ver o pôr do sol, quando pela janela assistiam a um espetáculo plasmado por Neru, já que a estrela não conseguia penetrar aquela atmosfera. Vários meses haviam passado quando o cavaleiro foi avisado da presença de Khaldun. Correu até o jardim para encontrar o amigo. Khaldun. É bom vê-lo. Como estão os outros? Poderá ver com seus próprios olhos. Vim buscá-lo. Por quê? Não me permitiu ficar com minha esposa? Sim. É que está na hora de fazer por ela mais alguma coisa, que não seja segurar suas mãos e alisar seus cabelos enquanto dorme. Seu tom era jocoso. Seja mais explícito. O que posso fazer é mais. Acordá-la para a vida. Deve voltar a Crosta. Outra vez, sem ela. Não. Ela o seguirá, embora não como da última vez. Nascerá em corpo completamente disforme, única maneira de filtrar as imperfeições, que ao ficar no corpo físico libertarão seu espírito de tantas mazelas e lhe permitirão recuperar a forma perdida. A reencarnação é uma bênção. Por ela, todas as doenças vão para a terra junto com o corpo e saímos libertos, curados. Eugênie transferirá suas anomalias para o futuro corpo e poderá retornar curada. Por outro lado, existe um problema. No ano de 1184, o Papa Lúcio III criou uma instituição erroneamente chamada Santa Inquisição,
que visa a tortura e o assassinato de qualquer pessoa que não compartilhe a mesma fé, bem como de crianças que nasçam deformadas, as quais, segundo prega, não são criações de Deus e sim obra satânica. Ou seja, o risco de ela ser morta antes do previsto é muito grande. Por isso vim fazer uma proposta. Que você a preceda na terra, para protegê-la da Santa Inquisição. Claro que eu concordo, mas como irei protegê-la de uma instituição tão poderosa quanto a Igreja de Roma? Voltarei como membro da hoste. Não, a hoste mudou muito. Agora vivem em absoluto desmando, querem conquistar todas as terras e fazem guerra contra os próprios ocidentais. Você não pode avaliar as barbáries cometidas em nome de Jesus. Devastam cidades inteiras dizendo estar à procura de hereges, massacram populações e queimam as casas. São verdadeiros demônios uniformizados sob a égide da cruz. Não têm honra como os primeiros, nem na guerra nem na paz. É deprimente e desigual a luta contra os cátaros. Os dominicanos têm poder de rei, são cruéis e sanguinários. Jamais conseguiria cumprir sua meta se voltasse como cruzado. Deverá envergar vestes sacerdotais e viver num claustro, onde ninguém de fora das muralhas porá os olhos na pobre Eugênie, do contrário ela será executada em praça pública. Sua missão será não deixar isso acontecer. E a melhor maneira de escondê-la da igreja será abrigá-la em seu seio, onde nunca pensarão em procurá-la. Percebe? Do plano reencarnatório dela constam 13 anos de existência. Será uma árdua missão, você pode aceitar ou não. Eu aceito. Faço qualquer coisa por minha bela. Mas se serei um sacerdote, não terei filhos, como vou recebê-la em minha companhia? Isso é conosco. Nós nos encarregaremos de colocá-la em seu caminho. Em um lar comum ela não terá nenhuma chance. Posso despedir-me dela? Vá. Quando ele entrou no quarto, Eugênie abriu os olhos. Minha bela, preciso seguir para Dorileia. Ela não respondeu. Parecia não o reconhecer. Estou indo para a terra. Não se preocupe, você irá ter comigo em breve. Só não poderei cumprir a promessa que lhe fiz um dia, de me casar com você em todas as existências que tivermos juntos. Desta vez serei um sacerdote, porém estará comigo, vou cuidar de você e protegê-la por toda a sua vida. Deseje-me sorte. Num lampejo de memória, ela sorriu. Boa sorte, meu doce cavaleiro. Que Jesus o acompanhe. Até breve, estarei à sua espera. Abraçou-a longamente e saiu disfarçando as lágrimas. Deixou-a de novo em profundo sono. Após a partida de Patrick, Eugênie não acordou mais. Foi levada para uma espécie de incubadora, em parte semelhante às UTIs da crosta, de onde só sairia para a reencarnação dolorosa que devia abraçar. Sem condição inclusive de participar do planejamento, entrou em estado de letargia, já não tinha consciência de quem era, lembrança alguma se achava à tona em sua memória espiritual. Desde que fora resgatada do abismo, seus períodos de sono profundo vinham sendo cada vez mais extensos. Havia dias em que não se recordava a sequer de Patrick, era tomada de amnésia quase total, que apenas a musicoterapia revertia parcialmente. Porque depois de mais um longo sono despertava sem memória. Está gostando da história? Então não esqueça de deixar o seu like. Gratidão. Capítulo 15. O sol ainda não havia nascido quando o sino do monastério soou, chamando os freis para as atividades do dia. A pequena cidade ao sul de Roma acordava cedo. O cheiro de pão no forno já enchia o ar e alguns camponeses, com suas ferramentas às costas, se acotovelavam nas vielas estreitas, cheias de lixo e dejetos, disputando espaço com as barracas de mercadores, que vendiam desde queijos e especiarias até objetos sacros que juravam ter sido abençoados pelo Papa Inocêncio IV. Do lado de dentro dos pesados portões, alguns dos internos chegavam à cozinha com baldes de água e leite, além de verduras frescas. Tudo adquirido nos limites da muralha que os cercava, isolando-os do resto do mundo. Poucos tinham permissão para sair às ruas,
e exclusivamente em dias marcados para comprar aquilo em que não eram autossuficientes, como sal e algumas especiarias. Disso era encarregado o irmão Paolo, um frei de cerca de 20 anos e um tanto subversivo, que nunca se levantava com o soar do sino e tampouco se deitava quando o toque de recolher era executado. O superior, irmão Augusto, vivia planejando sua transferência para longe de Roma. O fato é que o bispo devia favores à família de Paolo e sempre lhe perguntava se desejava a mudança, ao ouvir do jovem que não gostaria de sair dali. Para desespero de Augusto, ele negava o pedido. Paolo dormia placidamente quando pensou que a porta iria ao chão, devido aos pontapés que Augusto desferia no carvalho maciço. Paolo, acorde. Seu inútil, não ouviu o sino. Ele cobriu a cabeça com o travesseiro. Ao perceber que o velho não ia desistir, levantou-se cambaleante de sono e retirou a tranca da porta, voltando depressa ao leito e escondendo a cabeça sob as cobertas. Em seguida sentiu dor aguda e deu um grito. O superior tinha batido em suas nádegas com um pedaço de madeira achatada, de extremidade arredondada e cabo roliço, semelhante a uma raquete de tênis. Que diabos está fazendo? Sentiu outro golpe na altura dos ombros. Isto é para nunca mais ficar acordado até tarde e continuar deitado quando o sino soar. Não vai tomar o desjejum. Troque-se e vá providenciar as coisas que o cozinheiro pediu. À medida que falava, estendeu a mão, que o rapaz beijou com reverência, e saiu do quarto. Contorcendo-se como pôde, ele visualizou as marcas avermelhadas em sua pele alva e sentiu vontade de espancar o superior. Trocou-se e deixou o aposento. Era tudo que podia fazer no momento. A construção tinha aspecto sombrio. Composta de 2 pisos, era construída em forma de L e em cima ficavam os quartos de dormir e a sala do superior, de cujas portas seguia-se varanda gradeada que cercava todo o prédio. No final de cada lado escadas levavam à parte inferior, onde havia cozinha, refeitório, biblioteca, oficinas de diversas atividades e o grande pátio, que tinha à esquerda a capela e à direita portão de acesso à horta e à estrebaria. No centro, o portão descomunalmente alto era a saída para o mundo. Paolo atravessou velozmente os corredores e desceu aos pares os degraus da escada. Ao chegar à cozinha, ofegante, levou outra bronca do frei cozinheiro, das mãos de quem surrupiou um pedaço de pão fresco e pegou a sacola com as moedas e a lista de compras. Quando saiu das dependências da clausura, respirou fundo. Odiava o monastério, e apesar disso não conseguia deixá-lo, paradoxo que sempre o confundia. Mirou o céu azul e límpido do verão e seus olhos quase se misturaram a ele. Lembrou-se do convertido de Damasco, o santo de seu nome, por quem tinha verdadeira adoração, e repetiu para si mesmo: Senhor, que quer que eu faça? No amontoado de barracas, pessoas se esbarravam, feirantes anunciavam seus produtos e um sem número de pedintes estendia as mãos emagrecidas pela fome. Entre tantas crianças sujas e famintas, uma lhe chamou a atenção. Menina de uns 5 anos, cabelos loiros encebados, olhos grandes, cor de mel, os dentes de leite completamente apodrecidos e o corpinho esquelético, sorriu-lhe estendendo a mão. Qual o seu nome? Adélia. Tem uma moeda? Ele tirou uma da bolsa do cozinheiro e a depositou na mãozinha suja. Onde está sua mãe? Em casa, não pode sair para pedir, precisa cuidar de meus 6 irmãos menores. Que idade tem? 5, senhor. Está mentindo. Como pode ter 5 anos e 6 irmãos mais novos? Tenho, sim. Ele começou a sorrir. Se não acredita, venha comigo até minha casa. Eu vou. Acompanhou a pequena, que se movimentava através das ruelas, semelhantes a labirintos, com a segurança de quem faz o mesmo percurso todos os dias. Depois de caminhar até o subúrbio da cidade, ele viu pequeno casebre, com algumas aves raquíticas que entravam e saíam da tapera deixando fezes no cômodo destinado à cozinha, onde se arrastavam crianças que ainda não sabiam andar. Uma mulher de aparência envelhecida pelo sofrimento apresentou-se como Juliane. Mamãe,
Este Frei deu-me uma moeda e quer ver meus irmãos. Acha que menti para ele. Muda. A mulher afastou-se da porta e contemplou os filhos com tristeza no olhar. 2 meninos de tamanho idêntico, gêmeos, estavam sentados apáticos ao lado do fogão, onde só havia panelas vazias. Uma menina de uns 3 anos, sobre as pernas de um deles, chorava em silêncio, e um pequeno de pouco mais de 1 ano dormia no colo do outro, com as moscas pousando na secreção que lhe saía dos olhos e do nariz. No colo da mãe, sugando o peito ressequido, encontrava-se um bebê minúsculo que devia contar no máximo 2 meses. Onde está o pai destas crianças? Faz 1 mês que os dominicanos o levaram para interrogar e ainda não voltou, respondeu Giuliani. Nem voltará, pensou Paolo. Está vendo meus irmãos? Eu não menti. Sentindo-se o pior dos homens, ao descrer da menina por apenas uma moeda, entregou à mãe a bolsa do cozinheiro. Refletiu por instantes, depois tirou do pescoço grossa corrente com um crucifixo de ouro e o colocou nas mãos dela. Procurou por algo mais que pudesse dar-lhe, sem nada achar. Grossas lágrimas correram pelo seu rosto. Adélia abraçou sua perna, sorrindo, e a pobre mulher o encarou sem palavras. Com a garganta doendo pelo pranto contido, ele se virou para sair, deu alguns passos e voltou. Adélia, você me disse que tem 6 irmãos, vi somente 5. Faltou a menina nascida junto com Lúcio, o bebê que está nos braços de mamãe. Seria a Lúcia. Ela não tem nome. Por quê? Adélia, gritou Giuliani em desespero. Gale-se. Venha para dentro. A menina obedeceu à mãe, e Paolo também retornou à porta do casebre. Onde está a gêmea de Lúcio? Ela dorme. Deixe-me vê-la. Não, a negativa era um brado de pânico. Por que não posso vê-la? A mulher não respondeu. Em gritos e lágrimas, pôs Lúcio num cesto de vinho e parou na soleira da porta, abrindo os braços, como se isso o impedisse de entrar. Vá embora daqui. Pegue seu ouro e suas moedas e desapareça agora. Giuliani, o que se passa com a menina? Eu só quero ajudar. Foi o que disse o dominicano que levou meu marido. Levaram seu marido por causa da menina? Ela assentiu com a cabeça. É aleijada. Outro gesto de cabeça. Deixe-me vê-la. Vai matá-la? Não, por Deus que não. Eu não faria isso. Mas você sabe que os dominicanos, se estão cientes do nascimento de uma criança aleijada, não sossegarão até colocar as mãos nela. Não sabe? E só questão de tempo, disse ela, afastando-se da porta para permitir sua passagem. Ao adentrar o quarto, Paolo deparou com a cena mais triste que já vira naquela existência. Havia um único amontoado de palha à guisa de cama. As pulgas subiam pelas suas pernas como exército faminto e o cheiro de urina era sufocante. Em meio ao monturo mal cheiroso, minúsculo ser repousava quieto, envolto em andrajos que lhe serviam de manto. Não emitia choro ou movimento diante das pulgas que a picavam. Ele se aproximou e chorou copiosamente. Afastou os trapos e vislumbrou uma figura chocante. A cabeça, completamente nua, era tão diminuta que fazia o corpinho mirrado parecer grande. Um olho era cinzento e belo, o outro isento da íris. O tronco, totalmente disforme, lembrava um saco costurado cheio de pedras irregulares. Os membros superiores eram atrofiados e os inferiores retorcidos, de modo que um dos pés era virado para trás e outro para a parte interna das pernas. Paolo tomou a pequena nos braços e por longos minutos mirou seu rostinho, tomado de ternura transcendental, segurou-lhe a cabeça, muito menor que sua mão, e a beijou. Para ele foi como se o próprio Jesus se encontrasse naquela tapeira. Tão extraordinário era o amor que sentia pela pequena e deformada criança. Durante muito tempo ficou a contemplar aquele corpo que mais parecia massa disforme, com lágrimas rolando dos olhos. Qual o nome dela? Não tem nome, Senhor. Como a levaríamos à igreja para ser batizada? A pobrezinha não tem o sacramento. Traga água, vou batizá-la. Tomando a vasilha de barro com água escura,
Ele perguntou como se chamaria a menina. Autorizado por Giuliani a escolher, Paolo mergulhou a mão em forma de concha no recipiente, derramou sobre a cabeça dela água barrenta e declarou: Abela, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Giuliani emocionou-se. Não acreditava que a filha algum dia pudesse ser batizada. Quer ir embora daqui, para um lugar onde os dominicanos não a encontrem e você possa ter o que comer com seus filhos. Como? Não posso expor a Bela. Deixa comigo. Cuidarei dela enquanto Jesus assim me permitir. Sei que não lhe fará mal. Não a tem na conta de filha do maligno, pois a batizou. Todavia, se pretendo escondê-la da igreja, como posso entregá-la nas mãos de um frei? O melhor lugar para esconder a menina da igreja será onde eles jamais procurarão. Nos domínios da própria igreja. Os olhos da mãe brilharam. O senhor tem razão. Faria isso por ela? Ela será, a partir de hoje, minha prioridade. Eu lhe entrego minha menina, que comigo não terá chance. Siga com os outros por esta estrada, sempre para o leste, e encontrará uma herdade grande e próspera. Diga ao proprietário, Paolo I, que esteve comigo, Paolo II, e eu a enviei para que a empregue. Mostre meu crucifixo, e fale em meu nome que o pôr do sol em Roma é veramente belo. Ele saberá que esteve comigo e a acolherá. Agora vou voltar, devem estar furiosos com meu atraso. Envolveu a menina em seus andrajos e correndo tomou a direção do monastério. Pensava em como entraria com ela até seu aposento e o que diria a respeito da ausência do dinheiro e de mercadorias. Passou por trás da construção, com o bebê aconchegado ao peito e amarrado pela cinta que fazia parte do hábito, escalou o muro e alcançou a estrebaria. Acomodou a menina dentro de uma bolsa de couro, tendo cuidado de erguer a alça, e deixou-a sob a janela do seu quarto. Depois pegou cordas e um gancho que era usado para curtir a carne e alçou e ocultou sob as roupas, apanhou uma adaga e feriu o próprio braço e o ombro. Pediu ajuda a Jesus e bateu o rosto contra as pedras da parede, mordendo os lábios para não chorar e gritar de dor. Por fim, sujou as mãos no sangue que escorria de seu braço e esfregou-as nas vestes. Assim que a tontura da pancada passou, foi ao portão principal e chamou, batendo a aldrava contra a madeira. Quando o abriram, jogou-se para o pátio, o que assustou a todos. Interrogado por Augusto, exibiu os ferimentos e disse ter sido assaltado e espancado por desconhecidos, que levaram a bolsa com as moedas e até seu crucifixo. Apesar de acreditar, o superior não se sensibilizou diante do fato, mandou-o banhar-se e voltar para fazer curativos. Teve permissão para tomar um copo de leite, que levou para seu aposento. No quarto, Paolo tirou de dentro das vestes os objetos que pegara na estrebaria e, abrindo a janela, viu a quieta menina na posição exata em que a deixara. Com cuidado amarrou o gancho na ponta da corda e pescou a bolsa que continha sua protegida. Ao tê-la nos braços sorriu satisfeito. Levou-a ao aposento contíguo, que era usado para banho, e lavou a pequena, pedindo a Jesus que ela não chorasse, e assim aconteceu. Aliás, a Bela nunca chorava, não emitia som algum e não mexia nenhuma parte do corpo. À exceção do movimento de piscar os olhos e engolir o leite que ele lhe dava, embebendo pedaço de tecido e torcendo-o em sua boca, era completamente imóvel. Com a fome saciada, a criança dormiu, ele aqueceu-a em seu próprio leito e desceu para os curativos, trancando o quarto e levando a chave. Quase um ano transcorreu desde que Paolo tomara para si a responsabilidade por Abela. Durante esse tempo ela cresceu pouco e estava sempre adoentada. Crises de febre alta lhe causavam convulsões, que deixavam sua pele arroxeada. Nesses momentos o frei temia que a menina deixasse o corpo, mas usava sua habilidade com as ervas, fazendo baixar a febre, e ela sobrevivia. Quando notaram o desaparecimento de Giuliani e sua família, os dominicanos vasculharam a pequena cidade à sua procura, feito demônios, invadiam casas e comércios em busca da pobre mulher que, segundo eles, recusava entregar aos seus cuidados a filha de Satã, criatura das trevas. A pontapés derrubavam portas ao chão, e munidos de tochas,
com suas capas negras e os rostos semi-ocultos por capuzes, marchando em grupo, escoltados por 4 cruzados armados, sugeriam uma visão de inferno. E foi do alto, no segundo piso, encostado nas grades que iam ao longo do corredor, que aterrorizado Paolo os viu baterem no portão. Rapidamente entrou em seu aposento e tomou a menina nos braços, sem saber o que fazer, aconchegou ao peito e, repetindo a oração que o mestre nos legou, pediu ajuda. O jovem Frei não percebeu que nesse momento Khaldun se fez presente no quarto. Abriu o grande armário e deitou a criança sobre as roupas de cama dobradas, fechou o móvel e estendeu-se na cama, em prece. Ouvia as violentas batidas nas portas dos outros dormitórios, cada vez mais próximas do seu. Com o coração aos saltos e o estômago gélido, podia visualizar a Bela nos braços dos cruéis dominicanos, levada sabe lá Deus para onde, e ele mesmo sendo preso pelos inquisidores. Ouviu as batidas em sua porta. Abra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua santidade o Papa Inocêncio IV. Temos ordem para procurar pela criatura que, segundo denúncia, foi vista nos braços de um frei deste local. Ele abriu a porta e não conseguiu ver o rosto do visitante, que o capuz negro ocultava. Uma grande cruz dourada brilhava no peito dele, e Paolo teve vontade de arrancá-la, bem como as dos soldados cruzados. Aqueles demônios não eram dignos de portar o símbolo do Cordeiro. Não sei do que estão falando, não tenho comigo nenhum filho de Satã. Eles não responderam, empurraram o frei e entraram no quarto. 2 cruzados postaram-se a cada lado da porta e 2 à janela. Seria impossível fugir. Enquanto eles reviravam o quarto, Khaldun se aproximou de Paolo e iniciou seu trabalho. A cama foi revirada e o colchão jogado no corredor. Manuscritos caíam da prateleira como chuva, qualquer recipiente tinha conteúdo derramado ao chão. 2 lágrimas rolaram pela face do jovem quando o líder dos inquisidores caminhou para o armário, escancarou as portas e mirou o interior. O frei fechou os olhos e os abriu novamente, e outra vez piscou com força. A Bela não se encontrava onde a havia deixado. Com fúria típica dos loucos, o inquisidor-chefe jogou ao chão toda a roupa que estava cuidadosamente dobrada, nada achando, desistiu e foi bater no quarto vizinho. Quando o último cruzado saiu, Paolo fechou a porta e se encostou a ela, incapaz de entender. Quem havia tirado a menina? Ninguém entrara ali. Onde estaria Bela? Dessa vez não se limitou a piscar os olhos, esfregou-os com as costas das mãos. Em meio ao amontoado de roupas no chão estava a pequena, quieta, alheia à presença ameaçadora dos dominicanos. Correu e abraçou-a. Foi um milagre, pensou. Não há outra explicação. Khaldun chegou-se a ele e, beijando sua fronte, falou-lhe ao ouvido. Meu filho, o que operamos juntos é um trabalho complicado. Graças ao bom mestre logramos êxito, o que nem sempre é viável. E se houver outra situação como esta, pode ocorrer o que tememos. Portanto, parta com a menina, aceite a tão sonhada transferência que Augusto está sempre a lhe impor. Vá para longe dos dominicanos, regresse à sua amada ilha. Ela é, atualmente, o lugar onde o cristianismo se encontra menos contaminado e as tradições religiosas locais ainda podem ser mantidas, sem perseguições. Verificando que a menina não sofrerá nenhuma escoriação, organizou o quarto e dormiu abraçado a ela. Na manhã seguinte, foi falar com o superior. Disse-lhe que o acontecimento da noite o desgostara muito e resolver aceitar o convite para administrar pequena paróquia em ilha distante. O rosto do superior se iluminou em um sorriso, dizendo que trataria de tudo a contento, dispensou o subalterno. Assim, 2 meses depois, um navio levava Frei Paolo II e sua protegida de volta às suas origens, a bela e úmida ilha, pequena e tranquila. Ali ainda não haviam chegado os inquisidores ou os cruzados e, a não ser por raras invasões por razões políticas, vivia-se em paz. Ao entrar na igreja que um dia fora administrada por Raymond, sentiu estranha emoção. Seus olhos pararam sobre a cripta, os nomes lhe chamaram irresistivelmente a atenção.
eram estranhamente familiares. Robert Castell, Raquel Castell, Peter Castell, Christopher Castell, Lúcia Marie Dumas Castell, Padre Raymond da Bretanha. Sentiu estranho aperto no peito, uma vertigem a percorrer todo o corpo, como se olhasse o mundo de cima de altíssima torre. Correu os dedos por sobre os nomes, como se acariciasse seus donos que haviam partido há mais de um século. Na residência paroquial, a sensação de estar na própria casa era inquietante. Olhou pela janela da ampla sala e viu um jardim bem cuidado. Os fiéis haviam deixado tudo perfeito para recebê-lo, não sabia porque achava que ele estaria repleto de ervas daninhas. Aos poucos os paroquianos vinham para conhecer o novo padre, trazendo toda a sorte de guloseimas. Invariavelmente, assustavam-se com a aparência grotesca de Abela, mas com o passar do tempo se acostumavam. A vida na ilha foi muito benéfica para a adoentada menina, que podia tomar sol, passear pela paisagem verde e ter contato com o mundo. Os servidores da Casa do Caminho dos Cavaleiros do Cristo fizeram contato com Paolo e a afinidade foi instantânea. Ofereceram ajuda médica para a menina, que adquiriu mais peso e cujas crises de febre se espaçaram bastante. O Frei tinha ideias avançadas. Nunca ouvia confissões nem ameaçava ninguém com o fogo do inferno, perdia totalmente a paciência com denúncias de heresias, injustiça, covardia e violência contra mulheres e crianças. Hoje talvez o chamássemos de padre estressado. Naquela época, seus arroubos lhe valeram o apelido de doce padre maluco, o que o fazia rir com graça. No fundo, amava seus paroquianos e estava sempre ajudando no que podia. Amava também a ilha que o acolhera e que, como costumava dizer, tinha o pôr do sol mais belo que em Roma. Sentia-se fascinado pelo hospital e pela escola que ainda funcionavam nos castelos antes pertencentes aos Castell. Passava horas com a Bela nos braços mirando o vale e seus carvalhos frondosos, que ao som do vento marinho e da pororoca formavam bela orquestra. Fazia questão de levar a Bela para ver o poente, todos os dias, e cantar para que dormisse, embora a criança não manifestasse nenhum sentimento, ele sabia que a agradava com isso. O outono de 1256 trouxe ventos uivantes que varriam as folhas das árvores, despindo-as, o frio era cortante e a noite caía rápido. Após fechar as portas da igreja e apagar todas as velas e tochas, exceto a do sacrário, Paolo beijou a testa de Abela e se recolheu. O conforto da cama macia e quente o fez pegar logo no sono. Notou a presença de alguém sentado aos pés de seu leito e abriu os olhos. Caldum o fitava com ternura. Caldum. Como sinto a falta de vocês. Como anseio voltar para casa. Ele sorriu. Tudo a seu tempo, cavaleiro. Viemos buscar Eugênie. Não. Graças à sua ajuda, ela completará 13 anos em breves dias, já pode ser libertada. Não a leve. Sem ela, qual será o sentido de minha vida? É verdade que ela é o maior motivo de você estar aqui, o que significa que lhe resta pouco tempo. Aproveite e dedique-se ao seu rebanho e às instituições que funcionam nos castelos que um dia lhe pertenceram. O plano de Eugênie foi cumprido, graças à misericórdia de Deus e à sua boa vontade, sem a qual ela não teria as mesmas chances. É bom saber que o Pai conta conosco e melhor ainda é ver que atendemos às suas expectativas. Você foi brilhante. Protegeu, cuidou e, o mais importante, amou esta menina que o mundo desprezava. Contudo, seria egoísta querer mantê-la acrisolada em veículo tão precário além do tempo necessário. Ele respondeu chorando. Você tem razão. Liberte-a. E cuide dela para mim. Paolo acordou inquieto. Não se lembrava do encontro que tivera com o tutor, apenas sentia certa apreensão a respeito de Abela. Olhou para ela, que respirava serena, e foi preparar algo para alimentá-la. Segurando a bandeja com seu desejum, entrou no quarto. O abdômen irregular que se movia minutos antes, com a respiração, estava quase estático. Ele se abaixou e tentou sentir seus batimentos cardíacos. Eram fracos e sem ritmo.
Abela deixava no corpo imperfeito as imperfeições de seu perispírito. Reunindo toda a força de seu ser, deu a ela o que outro sacerdote lhe negara há mais de 100 anos, a oração na hora extrema. Beijou sua testa e fechou para sempre os olhos daquele corpo que teve o nome de Abela. Aquela que tem a beleza. O corpo da menina foi sepultado ao lado do túmulo de Lucy, e o dele, alguns anos depois, estaria entre as duas covas. O que não fora possível em um século, no outro seria totalmente viável. Os nomes dos amigos permaneceriam juntos na terra, enquanto os espíritos viveriam unidos em qualquer ponto do universo, infinito como nós mesmos. No plano invisível, Abela foi levada para Dorileia e submetida a longo tratamento. Já não sentia dores e sua aparência era bela, porém não tinha a menor ideia de quem era. Despertou em aposento confortável e iluminado. Uma mulher lhe sorriu. É muito bom tê-la de volta, Eugênie. Seja bem-vinda. Onde estou? Quem é você? Vai recordar com o tempo. Eu sou Margaret, pode me chamar de tia Maggie. Desculpe-me, não lembro de nada. De onde vim, quem sou eu? Como cheguei aqui? Do que você se lembra? Somente do rosto de Jesus. Lembro-me de uma tela com o rosto dele pintado, fixado em uma parede de pedra. Isso é bom. E quanto a pessoas comuns? Tem lembrança de alguma? Sinceramente, não. Tudo bem. Vamos encontrar Khaldun e ver o que ele nos aconselha. Khaldun? Esse nome não me é estranho. É ele, apontou para o homem que acabara de entrar. Mas não é uma criança. Decepcionada, ele sorria. Esperava ver uma criança loira de olhos azuis. Como sabe? A idade é uma coleção de saberes. Maggie, ouvi seu pedido de auxílio. Não se preocupe, ao seu lado ela se lembrará. Deve ir contando seu passado. Se precisar do acréscimo de imagens basta requisitar no departamento. Não creio que será necessário, a julgar pelo tanto que conversam. Peço-lhe, filha, que faça a companhia a Eugênie, passeiem, conversem com as pessoas e ouçam as palestras que são ministradas no espaço reservado a isso. Fique sossegado. Assim faremos. Durante meses, Eugênie e Maggie estiveram juntas em Dorileia. Assistiam a emocionantes palestras, feitas por convidados de outras esferas, andavam pelos jardins e dialogavam por longas horas. Khaldun ficava admirado com a resistência das duas em manter um assunto inflamado por tanto tempo. Um dia, 2 anos depois de ter voltado ao plano espiritual, Eugênie estava assentada sob uma videira, ao pôr do sol, quando Khaldun se aproximou. Khaldun, este sol é o mesmo da Terra? Sim. Como se sente? Eu não sei. É estranho, parece que não existia antes de estar aqui. Com medo de se lembrar, bloqueia inconscientemente suas recordações. Não é verdade. Como posso temer algo, se não sei do que se trata? A psique humana é complexa, Eugênie. Eu aposto que se resolver enfrentar as feras de seu inconsciente você recuperará suas memórias, pelo menos das últimas existências. Pense no que vou lhe falar. Ninguém é somente flor, tampouco erva daninha. Encontrará coisas tristes e quedas, em contrapartida, verá momentos felizes e acertos, estará consciente de quantos amaram e de quantos amou. Vai se recordar de Lucy, da criança loira de nome Khaldun e do cavalheiro Patrick Castell. Por Jesus, Khaldun, do que eu posso estar com medo? Diga-me, o que bloqueia minhas lembranças? Os nomes que você pronunciou fizeram acelerar meu coração. Quem são eles? Olhe para você. Seu corpo é perfeito novamente, graças à vida sofrida de Abela. Liberte-se da torre, Eugênie. Isso foi há mais de 150 anos. Tenho uma visita para você. Se não olhar em seu rosto e disser o nome dele, ficará extremamente irritado e brigará com você mais uma vez. Ela secou os olhos e os dirigiu no sentido que Khaldun me indicava. Um homem alto e loiro, usando o hábito sacerdotal, sorriu-lhe com espontaneidade. Eugênie.
Estar morto tem suas vantagens, está infinitamente melhor que há quase um século e meio. Ela parecia confusa. Não lhe disse que seria possível voltar a ser como na tela? Seus cabelos recuperaram a cor de fogo, não é mais uma fantasma horrenda. Agora sim, pode ser chamada de minha bela pelo seu cavalheiro de olhos verdes. Por alguns segundos ela fitou o rosto do visitante, em silêncio, com o senho carregado, como se buscasse nos arquivos do inconsciente a identidade dele. Lentamente seus traços foram se suavizando e seus lábios se distenderam em bonito sorriso. Azuis. Padre maluco, eles são azuis, ela sorria. Gabriel. Sou-lhe eternamente grata, tudo começou com você. Correu para o amigo e o abraçou com força. Um dia me perguntou onde estava Lucy. Hoje eu sei, está bem atrás de você. Diante do rosto da amiga, ela ficou muda. Lucy a olhava com ternura, como se não houvesse passado um só dia desde a época em que viviam na ilha. Você está linda, Lucy, como naquela tarde na igreja. E você está tão bela quanto no dia do seu casamento. Abraçaram-se demoradamente e lágrimas de alegria banhavam suas faces. Ainda abraçada a amiga, Eugênie fechou os olhos e falou ao mestre. Jesus. Estou consciente de tudo, sei que não sou digna de tamanha felicidade. Sei, por outro lado, que se a despeito dos meus erros me permite ser tão ditosa é porque me ama incondicionalmente. Obrigada, mestre, por me amar assim. Obrigada pela cura que operou em mim, pelos amigos que não se perderam, e pelo corpo de Abela, que guardou em si, no seio da terra, o fruto da minha irresponsabilidade. Eu amo, amigo. Esteja em mim eternamente, que estarei com você por todos os dias de minha vida, eterna como o seu amor. Ah! E diga ao Mohamed que também o amo muito. Te amo, Gui, obrigada pela paciência, minha querida. Caldo, você foi um pai para mim, muito obrigada aí. Pode dizer, que já percebi do que se trata. Todos riram. Eugênie pensava na receita do purgante que haviam dado à filha do conde. Estou só brincando, Caldo. De mais a mais, apenas deixei o corpo, não me tornei santa. E, a propósito, onde está Patrick? Ele sorriu, fazendo uma negativa com a cabeça. Patrick, o Paolo, ainda permanece na carne. É. Não, aquiete-se. Ele não demora a voltar. Agora deve dedicar-se ao trabalho. Temos 3 unidades onde, se nunca faltam, também não sobram mãos para ajudar. Está certo, o que eu posso fazer? Como Lucy tem débito com a maternidade, deve seguida para a unidade dos Cavaleiros do Cristo. É igualmente hora de rever Christopher, que lá se encontra. Vai sentir orgulho dele quando se inteirar de sua história. Gabriel retornou à sua escola, Calduma ao seu hospital e Lucy, Maggie e Eugênie seguiram para serviço de amparo às crianças. Só voltariam a Dorileia 8 anos mais tarde, na ocasião da chegada de Patrick. Logo após seu regresso ele ficou perturbado. Preocupava-se com os compromissos da paróquia e quando repousava tinha pesadelos com os dominicanos, não tinha ideia de seu real estado. Porém, ao se inteirar da nova situação, outra vez chorou. Quis saber onde se encontrava a Bela. Caldo fê-lo relembrar seus passeios a Dorileia, bem como as visitas que lhe fazia nos momentos em que estava fora do corpo denso. Quando enfim recordou seu último planejamento reencarnatório e o sucesso de sua empreitada, Patrick agradeceu ao amigo e a Jesus pela assistência diuturna que lhe fora dispensada. E Eugênie, onde está? Conseguiu recuperar-se? Posso vê-la? Calma. Sim, está muito bem e já trabalha com Arthur. Poderá vê-la em breve. Quer dizer que está junto de Lucy? Sim. Contudo, existe um problema. Ela confidenciou a Arthur uma questão que a deixa desolada. Apesar de saber que o sofrimento de Abela decorreu dos atos de Eugênie, não acha explicações para que Eugênie tenha sofrido tanto. Em sua concepção, você e as crianças não poderiam ter sido afastados dela tão cedo. Ainda que não chegue a se revoltar,
Será complicado na hora de traçar seu plano reencarnatório. Às vezes me pego pensando do mesmo jeito. Isso se deve a alguma existência anterior? Com certeza. Só que se ela não se lembrar do passado, e por isso não compreender por que sofreu, seus próximos planos reencarnatórios poderão parecer-lhe castigos. Deve nascer doente de novo? Não. Deve voltar ao lado de Jacob e estreitar o laço de afeto que começou a ser criado no ventre de Juliane, quando os corpos físicos dos dois foram gerados juntos e, dadas as circunstâncias, tiveram de ser separados. Lúcio. Sim, Lúcio. Nos meses que viveram juntos iniciaram um trabalho de reaproximação. Precisam vencer o ódio, para reencarnarem como cônjuges. E quanto a mim? Deverá distanciar-se dela enquanto na carne, pois na sua presença ela seria incapaz de reconciliar-se com ele. Isso não é justo. Se essa frase viesse dela eu até entenderia, já de você. Francamente, cavaleiro. Khaldun. Francamente sou eu que digo. Jacob nos fez mal a vida toda e agora eu devo afastar-me para que ele se case com minha esposa? Porque não pode ser o contrário. Se Eugênie não se reconciliar com Jacob, não será livre para caminhar ao seu lado. Ele é nosso inimigo, Khaldun. Só nos fez mal, principalmente a Eugênie. Quem são nossos inimigos, cavaleiro? Não se pode ser inimigo de um desconhecido. Eles são pessoas de quem já fomos amigos, ou a quem fizemos muito mal. Devem muito a ele, acredite. Esqueceu-se do conselho do mestre, para amarmos os nossos inimigos. Jacob errou muito, não estou defendendo disso, mas é válido dizer que vocês plantaram essa semente em seu íntimo, coube a ele cultivar a semeadura que vocês fizeram. O que fizemos a ele? Apenas em 1100, sem retroceder tão longe, vocês o traíram, espancaram e mataram. É preciso mais? Ele ficou mudo. Você, Patrick, entrou em sua casa e tomou para si aquela que até então era a esposa dele. Ela não quis ser esposa dele. E quantas mulheres, naqueles dias, escolhiam seus maridos? Isso não dava a vocês o direito de o apunhalarem pelas costas, por maior que fosse o amor que tivessem um pelo outro. Ele não amava. Não. Eu também acho que não, pois só pensou em si próprio quando a tomou por esposa. O que ele tem é um sentimento de posse e orgulho ferido. Ferido por vocês. Eugênie já se arrepende de tê-lo matado, e isso é muito bom. Eu não queria que ela o matasse, até aconselhei o contrário. Sim. Entretanto, ela o matou por temer que ele o matasse. Entende por que Eugênie não se reconciliará com Jacob se vocês estiverem juntos? Eu não o odeio. Eles dois se odeiam. Por isso torno a afirmar. Você só odeia quem já amou. Algum dia ela o amou? De certa forma, até você aparecer e ela não conseguir mais corresponder às expectativas dele. E isso se repetirá por séculos a fio, se não tomarmos uma atitude de amor para com ele. É certo que não o odeia, por isso não precisam conviver, mas Eugênie sim, e não pode seguir adiante deixando um peso para trás. Ele, para perdoá-la precisa que lhe dê aquilo que prometeu e nunca cumpriu, devido à sua presença. Amor, respeito e, sobretudo fidelidade. Assim que essa promessa for cumprida, nenhum vínculo mais os prenderá. Sempre que prometemos algo e não cumprimos isso se transforma num karma, como dizia Ashoka. Depende. Se o espírito não se prender a isso, e perdoar, seguirá seu caminho. Já se a evolução dele for pequena e se achar lesado nos seus sentimentos, a situação se complicará e ele quererá receber até o último ceitil. E se nos negarmos a isso? Aí residem as causas das obsessões, nos dois planos. Desde que Eugênie veio para cá temos tentado manter Jacob afastado, agora, por exemplo, ele está encarnado, como Lúcio. E por incrível que pareça, não a esquece. Em seu estado de liberdade parcial, desde a mais tenra idade, procura por ela. Daí as crises de febre de Abela começarem pela manhã, quando conseguia localizá-la e adoecia.
Urge que ela lhe dê o que prometeu e se desvincule dele. Se ele quer ser amado por ela, por que não reencarna como um filho? Khaldun sorriu. Não é tão simples. Eugênie não lhe prometeu ser mãe zelosa. Isso Jacob já teve com várias outras mulheres que o receberam por filho. Ele a quer por esposa fiel. Não é um capricho desmedido? Talvez seja. Ainda assim, penso que para Eugênie o melhor a fazer é apagar o que ele julga lhe ser devido, porquanto será maior beneficiada. Retirará essa mancha de seu espírito, ficará livre do peso que sente por tê-lo matado e eliminará esse entrave em sua evolução. Ninguém caminha para frente estando preso ao passado, e a perseguição implacável de Jacob atrapalharia muito sua trajetória. Se conseguir a reconciliação, além de evoluir, ela o arrastará consigo, colaborando assim com a obra de Jesus, a redenção de todas as ovelhas que o Pai lhe confiou. Você está correto, Khaldun. Sou eu que ainda não tenho evolução para entender. Jesus nos disse, sabiamente: reconcilie-se com o seu inimigo, enquanto está a caminho com ele. O que queremos é colocar Eugênie a caminho com Jacob, de modo a que a reconciliação se torne mais fácil. E quanto a ele? Não deve nada a ela. Deve, porque optou pela vingança ao invés do perdão. Podendo ter Eugênie como filha, decidiu pelo caminho tortuoso do crime. Somos todos devedores. E apesar de tudo, a evolução de vocês já é maior que a dele. A quem muito foi dado, muito será pedido. Eugênie sabe que errou ao matar Jacob. Ele, no entanto, não se sente devedor de nada e sim vítima. Logo, se a vocês foi dado mais conhecimento, mais será pedido. Não tenho evolução para tanto. Não consigo achar justo, não posso concordar. Quando será isso? Calma. Mal acabaram de chegar. A misericórdia divina é ilimitada, permite-nos examinar com clareza de detalhes onde caímos, para termos forças de reerguer-nos. Enviei mensagem convocando uma reunião com o grupo familiar ao qual pertencem. Precisamos fazer uma viagem, todos juntos. Está pronto para voltar a Roma, cavaleiro? Voltar a Roma. Sim, onde tudo começou. Depois de Roma tentaram um entendimento com Jacob, inutilmente. Na ilha o propósito era o mesmo, não puderam esperar, como Raimond já aconselhou, e outra vez o traíram. A questão se transformou num círculo vicioso que é imperioso quebrar. Daí terem de se separar e sublimar o amor que sentem. Não é admissível cometer crimes em nome do amor, pois não seria amor. Ótimo. Quero saber o que podemos ter feito de tão ruim para que você, sendo meu amigo, nos coloque na posição de algozes de um homem do qual fomos vítimas. Ele só não me matou porque me confundiu com Peter. Não sejamos arrogantes, filho. Peter não foi vítima, nem Eugênie você. Não há vítimas inocentes. A única que existiu no planeta foi Jesus. Busque a humildade e não se entristeça com o que descobrir. Não serão coisas belas. Não obstante, um ato nosso que nos deixa entristecidos deve ser na verdade motivo de alegria, visto que a certeza de que não faríamos o mesmo hoje é a prova concreta de que crescemos. Desculpe-me. Não devia ter falado assim. Pareço aquele cavalheiro que você socorreu em Dorilé há quase 200 anos. Não seja tolo, você cresceu muito. E a viagem a Roma só o ajudará a crescer mais. Não espero que seja santo, isso leva milênios. Vamos agora nos reunir aos outros. Abraçado ao amigo, ele seguiu para o reencontro com os amigos, Eugênie e seu passado. É inenarrável a emoção daqueles espíritos ao se reunirem no grande salão preparado para o evento. Eugênie correu para Patrick, seguida dos 5 irmãos que ambos haviam recebido por filhos. Frederica estava ao lado de Lucy, Simon, próximo a Peter, Anne e Raquel. Não entendia por que a esposa não se encontrava perto dele. Anne, ao ver o cavaleiro que fora seu irmão consanguíneo, acompanhado de Eugênie, correu e abraçou os dois ao mesmo tempo. Sophie, Maggie, Thomas e Gabriel acenaram a sorrir. Junto a Najib encontrava-se Anish, que correu para abraçar o cavaleiro,
o que deixou Eugênie perturbada, conquanto até envergonhada de si própria. Calduma acercou-se dela. A vergonha que temos de um sentimento inferior é o alarme que nos chama à regeneração, comentou. Eu sei. É que está acima de minhas forças. Ajude-me, Khaldun. Eu vou ajudá-la. Não sei se é bem da maneira que você gostaria, mas confie em mim. E não se envergonhe, você se libertará dessa chaga, eu lhe asseguro. Tenha, pois, paciência, a natureza não dá saltos. Dito isso, abraçou-a com carinho e, pegando a Anish pela mão, foi ocupar seu lugar. Eugênie, tomada de enorme insegurança, segurou o braço de Patrick e a mão de Annie, quando Zaqueu se fez presente. Que a paz do Cristo esteja conosco. Meus irmãos, é com a permissão do alto que faremos uma retrospectiva em nossas vidas, não por mera curiosidade, e sim porque hoje possuímos condições de nos inteirar de fatos passados que nos auxiliarão muito no futuro. Com isso esperamos, depois de tantas quedas consecutivas, poder trilhar nosso caminho de redenção, conscientes de onde erramos, para afinal acertar e alçar voo rumo à evolução. Voltaremos agora ao cenário da velha Roma, no qual, sem dúvida, nos reconheceremos. E, o mais importante, ao sairmos desta sala estaremos com mais força para fazer como o mestre sugeriu. Deixar nossa oferenda de lado, retornar e fazer as pazes com nossos inimigos, para só então a depositarmos no altar de nossa redenção. Que o amor do Pai esteja em nós, fazendo brilhar a nossa luz. Grande tela se iluminou em frente a eles, e cenas incrivelmente familiares começaram a desfilar diante de seus olhos. Era como se cada um dos presentes estivesse não assistindo, e sim interagindo com a própria projeção. Quarta parte. Retorno aos domínios da Águia. Capítulo 16. A brisa morna do verão acariciava as copas das frondosas oliveiras que pareciam postas em duas filas indianas, formando um triângulo, numa simetria que lembrava o fabuloso exército romano em posição de ataque. O ano era o de 197 da era cristã, começava a dinastia Severa. O general africano Lúcio Séptimo Severo acabara de conquistar o governo do império após a derrota de seu último rival, Cláudio Albino, na Batalha de Lugdunum. Apesar de não manter boas relações com o Senado, era popular junto ao povo e aos membros do exército, cujos salários aumentaram substancialmente. Agora como imperador, o ex-general aguardava o regresso de uma legião que enviara à província da Britânia a fim de conter as incursões bárbaras e reconstruir a muralha de Adriano. O império estava em visível decadência. Era quase impossível controlar o território excepcionalmente extenso. As invasões e rebeliões em províncias distantes aconteciam diuturnamente e o fabuloso exército começava a criar rivalidades entre suas próprias legiões. A plebe estava cada dia mais pobre e explorada, enquanto os patrícios, os homens do governo e os militares de alta patente não poupavam gastos na luxúria. Os desregrados senadores, tribunos, pretorianos e militares vitoriosos despendiam verdadeiras fortunas em festas e orgias, acumulavam tesouros pessoais, fruto do espólio desviado dos recursos públicos, e mantinham a peso de ouro várias amantes nos bairros afastados do centro do poder. O império ensaiava para entrar em uma crise que seria culminante no terceiro século. A falta de recursos era resolvida no assassinato e na desapropriação de homens de posse que não fossem cidadãos romanos, bem como de judeus e cristãos que, além de abastecerem os cofres públicos com seus bens, enchiam os olhos das turbas ensandecidas com espetáculos sangrentos nos circos onde lutavam contra feras ou gladiadores. A guarda pretoriana, antes segurança pessoal do imperador, tornara-se uma organização corrupta e cruel, dona de um poder que, na prática, era maior que o do próprio César, visto que alguns anos antes haviam assassinado o então imperador Públio Elvius Pertinax, e colocado o trono, literalmente, à venda. É nesse clima de corrupção, bandalheira moral, troca de favores, injustiça e infâmia, gerador do rompimento total com a ética,
que vamos encontrar as ações que desencadearam reações nas vidas de nossos amigos nos séculos XI e XII. O tráfego na feira livre era tumultuado, impossibilitando a distinção de uma falha em particular. O que se ouvia era um emaranhado de gritos de feirantes anunciando seus produtos, misturado ao som das vozes de servos e escravos dos palácios, que disputavam os legumes e frutos mais frescos e viçosos para seus exigentes senhores. Adicionava-se a isso o som metálico das patas dos cavalos da guarda metropolitana, que tentava manter a ordem, usando a força e os chicotes para, antes de educar, reprimir um povo rebelde sem limites, cansado de ser explorado e violentado em todos os seus valores. Uma figura feminina, trajando capa com capuz negro quase a lhe cobrir o rosto, parecia alheia ao barulho infernal, tanto quanto as figuras intimidadoras dos soldados robustos com as coxas à mostra, em suas curtas túnicas metalizadas, e a pose de poder que era retratada por seus elmos reluzentes e suas capas escarlates esvoaçantes. Ela não disputava legumes, frutos ou ovos frescos, suas mãos alvas e delicadas tateavam ervas e raízes que um velho homem punha à disposição a preços módicos. Era Ana Júlia, romana de nascimento, segunda filha de um casal de fazendeiros abastados que viviam nos arredores da cidade cercada por colinas. Seu pai, Caio Július, servira por anos a fio na 5ª Legião e ao se aposentar recebera como prêmio pelos serviços prestados à belíssima vivenda cercada de terras férteis e respeitável rebanho, onde vivia desde então em companhia da esposa Lívia, do primogênito Caio Július II, de Ana Júlia e da caçula Ana Lívia. Depois de encher seu pequeno cesto com as plantas medicinais de que precisava, Júlia, como era chamada na intimidade, depositou algumas moedas na mão do velho senhor e, descendo ainda mais o capuz sobre o rosto, pôs-se a caminhar. Seu visual sinistro fizera correr a boca pequena em que se tratava de poderosa feiticeira, com habilidades não só de curar, como de matar, e que sempre o fazia em troca de dinheiro ou favores. Um soldado observou o vulto negro e com um sinal no olhar convidou outro para seguir em seu encalço, cavalgando emparelhados. Aproximaram-se de Júlia e afastaram os animais apenas o bastante para ficar um a cada lado da moça,